Olá para todos, gravando mais um vídeo para o meu canal Realidade Espiritual Jacir Sartor, e desta vez trazendo um assunto sobre as campânulas, como chamava Trigueirinho, as campânulas de energias que existem espalhadas no planeta e que fazem parte, essas campânulas, né, essas cúpulas de energias, fazem parte das emanações de centros intraterrenos, das ramificações intraterrenas e também das emanações das colônias espirituais, que embora o Trigueirinho não fala de colônias espirituais, ele fala de centros intraterrenos, de centros intraoceânicos, de concentrações de energias, como essas campânulas, mas sabemos que existe também as concentrações de energias espalhadas por todo o planeta Terra, que também estão ligadas às colônias espirituais, que todas estão interligadas, as colônias espirituais, os centros intraterrenos e suas ramificações, os centros intraoceânicos e suas ramificações, com o objetivo de trazer nessas campânulas concentrações de energias mais específicas que tratam de todos os reinos existentes no planeta da natureza, como o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino elemental e o hominal. Então todas essas concentrações de energias atuam em vários aspectos da Terra, da humanidade também, do planeta Terra e da humanidade, e elas estão localizadas em lugares específicos, por isso que muitas vezes as pessoas vão em certos lugares, se sentem muito bem e não sabem nem explicar o porquê. Sentem uma paz, uma harmonia, um equilíbrio, e sempre elas estão longe dos centros urbanos, elas estão longe de qualquer concentração urbana que possa existir, porque quanto mais concentração de pessoas, quanto mais agitação existir, quanto mais objetivo focado no materialismo, na compra, na venda, na aquisição de dinheiro e tal, mais densas vão ser as energias, menos equilibradas serão as energias, porque todas essas campânulas que existem, essas concentrações de energias, esses campos de energias, eles existem justamente como uma exteriorização de energias sutis, de altíssima frequência. Então, geralmente se situam em altos de montanhas, em vales, em locais bem isolados da grande concentração de pessoas. E aí todas essas energias que são emanadas por essas concentrações, essas campânulas, tratam desde um ser que tenha merecimento de ser encaminhado pelos amigos maiores até aquele local, até grandes quantidades de pessoas que também tenham o merecimento de serem tratadas, serem atendidas nesses locais, mesmo que as pessoas nem saibam que esses lugares existem, mesmo que as pessoas ignorem completamente a existência de centro intraterreno, de colônia espiritual, de campânula de energia, de campos concentrados de energias sutis superiores. Se a pessoa tiver merecimento, se a pessoa tiver focada, concentrada num trabalho maior interno, apesar de ter seus próprios limites, suas próprias imperfeições, mesmo assim o plano superior, os amigos maiores, os seres intraterrenos, intraoceânicos das colônias espirituais, fazem esse movimento constantemente com várias pessoas no mundo inteiro.
Então, também essas campânulas de energia ajudam a transmutar as energias densas que a humanidade mais densa, a humanidade mais materialista, encarnada, gera constantemente. Se não fosse assim, seria impossível continuar a vida aqui no plano físico, porque muitas vezes a energia fica tão densa, a emanação, o padrão mental, emocional das pessoas é tão baixo que ficam gerando constantemente energias densas e as pessoas começam a passar mal, as pessoas começam a se sentir mal, as pessoas começam a adoecer. Quantas pessoas que adoecem, que vão em médico, vão em hospital, baixam um hospital e fazem um monte de exame e não aparece nada. Quantas pessoas que têm mal súbitos, que desmaiam subitamente, claro, poderá se dizer, foi uma queda da glicose, foi uma alta de pressão arterial, foi o medicamento X que deu um efeito colateral e tal. Mas, junto com tudo isso, geralmente está presente a densidade da energia que a própria pessoa gera, seu próprio padrão mental, emocional que gera, somado à densidade coletiva de dezenas, centenas, milhares de pessoas que circulam por um local determinado que nós chamamos de centros urbanos. Então, nessas concentrações urbanas, com certeza a energia superior trabalha para transmutar as energias densas, mas as energias sutis, as energias mais elevadas, se recolhem, ficam num outro nível, num nível mais sutil, e apenas aqueles que dão abertura, que querem se modificar, que estão empenhados em fazer o bem, que estão empenhados em se doar, que querem realmente evoluir, é que vão ter acesso a essas energias superiores, a essas concentrações de energias. E no livro Glossário Esotérico do Trigueirinho, ele diz aqui, campânula. Uma campânula é parte da aura formada por um núcleo de energias evolutivas. A campânula de um centro espiritual que seja prolongamento dos centros planetários, por exemplo, pode ser bastante ampla. Na realidade, é neste caso uma esfera que inclui tanto regiões etéricas e sutis da atmosfera quanto regiões intraterrenas e cujo círculo diametral pousa na superfície da Terra. Então, nessas campânulas existe essas concentrações e elas abrangem em todos os sentidos, elas formam uma esfera energética, de campo energético de 360 graus. E aí ele continua dizendo aqui, quanto mais puro e potente for o contato entre o núcleo intraterreno e os seres humanos que atuam dentro dessa aura, maior ela será. O núcleo intraterreno, suporte energético para a manifestação da campânula no nível etérico físico, que seria o nível mais denso, o nível material, nem sempre se encontra no interior dela e pode estar em outra parte do planeta. Ainda assim, tem ali um ponto focal de trabalho. O centro da campânula está na superfície terrestre, mas suas raízes encontram-se nos níveis suprafísicos do mundo intraterreno. Então, é lógico que se nós formos num local que existe um centro intraterreno, como por exemplo Erx, como por exemplo Aurora, Erx fica na região de Capilla del Monte, na Argentina, Aurora fica na região de Salto, no Uruguai, e por aí vai, são os mais famosos, mais conhecidos, né? Mixtlan, que é o centro intraterreno principal, está na Cordilheira dos Andes, na altura do Peru. Se nós formos em algum desses lugares de corpo físico ou não, com os corpos sutis projetados,
nós vamos acessar a energia direta, se for permitido, se nós tivermos condições de acessar essas energias, porque elas são muito potentes, elas têm uma frequência altíssima, e quem não está preparado para acessar essas energias poderia sofrer danos. Portanto, o plano superior não permite o acesso de qualquer pessoa aos centros intraterrenos específicos. Então, o que acontece? Se a gente consegue ir lá, a gente acessa com os corpos sutis ou até mesmo com o corpo físico essa energia direta, mas essas campânulas, elas estão situadas em lugares longe dos centros intraterrenos, fisicamente falando, né? Elas se encontram formando campos de energias de altíssima frequência e que estão conectadas a um ou mais centros intraterrenos e às vezes até intraoceânicos e também colônias espirituais. Então toda essa rede de energia visa trabalhar o ser humano, curar o ser humano, elevar o padrão do ser humano constantemente. Então as pessoas às vezes sonham que foram para um lugar, que se sentiram bem, que era um lugar muito bonito, que era muito interessante, que viram seres de luz, que viram seres amáveis. Então são as lembranças desses contatos mais diretos que tiveram com esses momentos onde os amigos maiores ofereceram uma ajuda para aquela pessoa. E se acontece uma vez, pode acontecer outras tantas vezes. E aqui ele continua dizendo: a resguardo e proteção da atividade que se desenvolve na campânula de um centro espiritual. Por sua aura, a energia curativa e transmutadora dinamiza em seu interior e irradia-se para todo o planeta. Aliás, corrigindo, a energia curativa e transmutadora dinamizada em seu interior irradia-se para todo o planeta. Os que vivem e trabalham em um centro espiritual devem zelar pela vibração da campânula que os abriga. Isso pressupõe cuidado e atenção com sua ação, sentimento e pensamento. A atitude determina a sintonia e a sintonia a vibração da energia que flui por intermédio deles. Então vocês veem que todo esse trabalho superior, todas essas energias superiores, essas energias que fazem bem ao ser, e todos esses amigos maiores, esses seres mais evoluídos, essas hierarquias que trabalham, e mesmo os nossos mentores, mentoras, eles estão plenamente conscientes de realizar um trabalho superior, estão plenamente conscientes de fazer parte de um trabalho superior e de canalizar as energias superiores para uma função justamente de elevar o planeta, a frequência vibratória do planeta e da humanidade. Então vocês veem que a coisa é bastante complexa, que todo esse trabalho é tremendamente complexo, não é como muitos pensam. Eu vou canalizar uma energia de Erques, ou então eu vou lá para Erques e eu vou captar a energia de Erques. Eu vou doar energia para alguém e eu vou captar e canalizar a energia de Erques para essa pessoa. Tudo isso pode acontecer, mas se a pessoa estiver num trabalho interno constante, procurando fazer um esforço constante para manter o padrão elevado mental e emocional, se os amigos maiores, os seres que estão ligados a essas concentrações de energias, essas campânulas de energias e aos centros intraterrenos, eles verem que a pessoa realmente está honestamente, sinceramente dedicada a um trabalho maior de doação, aí eles podem realmente, quando a pessoa pedir uma ajuda para canalizar uma energia superior, pode vir a energia de um lugar desses especial, uma energia com alta frequência para atuar com um objetivo de curar, com um objetivo de harmonizar, de equilibrar, de limpar, transmutar um ambiente ou o campo energético, os corpos sutis de uma pessoa.
Mas isso quem determina, mais uma vez dizendo, são os amigos maiores. Quem determina se esse fluxo de energia fluirá, se essa pessoa tem merecimento de receber essas energias, ou se é um terapeuta, um curador, se ele vai ter condições de captar e canalizar essas energias, sempre será o plano superior. Não adianta eu querer canalizar a energia de determinado centro intraterreno, de uma colônia espiritual, de uma dessas campânulas de energia para alguém, mesmo que eu esteja bem intencionado, pode ser que eu não esteja capacitado para receber aquela energia daquela altíssima frequência, passar pelos meus chakras, passar pelo meu campo de energia, pelos meus corpos e transmitir para uma outra pessoa. Então, é tudo questão de alta frequência, questão de potência energética. Então, as pessoas, por falta de conhecimento, elas ignoram e se tornam ingênuas até ao pensar que podem fazer isso, podem fazer aquilo. Eu vou curar o fulano com a energia de Aurora. Eu vou lá em Aurora e eu vou ser curado, ou eu vou ajudar a curar. Pode acontecer, mas se a pessoa estiver num trabalho interno constante, empenhada em fazer o bem constantemente, em níveis superiores e até no nível material. Então, como é importante, vocês veem como é importante nós termos conhecimento e, junto com o conhecimento, fazer esse trabalho de crescimento interior, de expansão da consciência, para que quando a gente possa ir num lugar que a gente nem imagina, às vezes, que tenha uma concentração de energia superior, a gente possa entrar nesse campo de energia superior, sentir essa energia superior te trabalhar, fazer até uma cura que nem se imaginaria que, se fosse naquele X lugar, que se ia ser submetido a uma energia tão importante. E essa cura pode ser desde o nível físico até uma cura nos corpos, no corpo astral, no nível emocional, dos corpos mentais, uma cura a nível mental, de pensamento, né? Então, quis trazer para vocês hoje esse assunto sobre as campânulas de energias, como chamava Trigueirinho aqui no livro dele, e para se ter uma ideia do quanto complexo essa rede de energia, o quanto é importante quando uma pessoa se volta realmente para a espiritualidade, quando ela quer fazer o bem, quando ela quer se dedicar ao bem, como é importante ela estar capacitada também para saber o que está fazendo, para entender o que está fazendo e entender que ela pode ser uma peça importante, uma peça que vai ajudar um plano superior a curar o planeta, a curar a humanidade, um simples gesto de harmonização, de equilíbrio, de conscientização. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje, e até o próximo vídeo, onde estarei trazendo mais alguns assuntos relacionados à transcendência, à espiritualidade maior. Até mais.